A AIDS é uma doença que a gente adquire na relação sexual sem preservativo. A AIDS é uma contaminação, né, que dá, pode ser por sangue, pode ser por transexual e tal. Por isso que a gente tem que se prevenir, né? A AIDS é uma infecção causada por um vírus chamado HIV. O vírus vai enfraquecendo as defesas do organismo, dando oportunidade para que outras doenças apareçam. O beijo, a medicina até hoje não diz que o beijo é contagioso. Você pode contrair o vírus da AIDS. Com um beijo não se contrai o vírus da AIDS. Porque a AIDS é transmitida através do sangue, da secreção vaginal, sexo anal, sexo oral e em agulhas compartilhadas. Relações sexuais, uso de mesmas seringas, no caso das pessoas que são usuárias de drogas. Se tiver relação sexual, com certeza sim. Agora beijo, não. O vírus da AIDS pode ser transmitido por via sexual ou sanguínea. Quer dizer, você só pega o vírus HIV se fizer sexo oral, vaginal ou anal sem camisinha, ou ainda se compartilhar seringas ou agulhas contaminadas. A mãe com HIV também pode transmitir o vírus para o seu filho durante a gravidez, no parto ou na amamentação. Abraço, aperto de mão, beijo, compartilhar objetos como talheres e pratos, usar o mesmo banheiro que pessoas com HIV/AIDS, nada disso transmite o vírus para você. Evitar o contato com pessoas que vivem com HIV é preconceito e discriminação. Não é transmissível dessa forma, né? Entendeu? Eu tenho colegas que são, acho que, portadores, não tem nenhum problema, sentam na mesa, lá, bebe, eles se tratam, né? Pra mim não tem nenhum problema. Se você souber usar a camisinha corretamente, evita a AIDS, a sífilis, outras doenças sexualmente transmissíveis e até a gravidez não planejada. Preste atenção nessas dicas. Rasgue a embalagem com cuidado com as mãos. Se você usar os dentes, pode rasgar a camisinha sem querer. Aperte a ponta para tirar o ar. Desenrole a camisinha até a base do pênis, segurando na ponta para retirar o ar. Depois da relação, retire a camisinha do pênis enquanto ele ainda estiver duro. Cuidado para não deixar vazar. Use a camisinha uma vez só e só uma de cada vez. Depois de usada, dê um nó e jogue no lixo. A camisinha feminina é mais uma opção para a prevenção do HIV, da sífilis e de outras doenças sexualmente transmissíveis. Usando a camisinha feminina, a mulher não depende apenas da vontade do homem para se proteger. Outra boa notícia é que a camisinha feminina é distribuída gratuitamente nas unidades de saúde. Porque nem que eu sou casada que eu vou não deixar de usar, mas camisinha com certeza. Eu sou casada, né? Mas mesmo sendo casada eu uso camisinha. Qualquer pessoa pode se infectar com HIV. Jovens, adultos, casados, solteiros, homens ou mulheres. Por isso, é importante usar a camisinha em todas as suas relações sexuais. Se você tiver vacilado, faça um teste na unidade de saúde mais próxima. Já fiz. Por quê? Não, por uma questão de, às vezes, uma parceira, alguma coisa vai brincar, uma gata mais, dá uma saída assim mais... Mas hoje, nem pensar, só de camisinha. Mas se for preciso fazer de novo, eu faço sem problema nenhum. Eu acho que a gente não pode ter medo, a gente tem que enfrentar a doença em si, né? Eu tenho um bebê de 7 meses. Logo que eu fiquei gestante, eu fiz para ver se está tudo bem e graças a Deus não deu nada, negativo. Você anda com camisinha no seu bolso? Sim, ando. Tem uma aqui guardada. É mesmo? Mostra aí pra gente. Se soubesse que eu ia deixar ela hoje. Aqui. Aí, André, parabéns. Tá vendo? É só o primeiro. Reconhecimento. Todas as pessoas que, de alguma forma, tiveram uma relação desprotegida, sabem, no fundo, sabem que se expuseram. Com ele, não usava camisinha. Eu tive um comportamento não seguro. Foi apenas um momento de loucura. Hoje de manhã eu acordei decidida a fazer esse teste que não aguentava mais. Ficar com essa angústia, com essa dúvida na minha cabeça. Que eu achava que casamento, a gente tá
numa redoma de vidro, né? A gente está tranquila, não tem essas doenças. Eu descobri que não é bem assim. Uma profissional da saúde me levou numa outra sala, coletou o sangue do meu dedo, fez o teste. Eu já saí da unidade de saúde com o meu resultado. Bom, eu escolhi fazer o teste laboratorial porque além do HIV, eu vou estar sabendo se eu tive contato com a sífilis, com a hepatite B, com a hepatite C. Mesmo demorando algum tempo para me pegar o resultado, mas eu vou estar ciente dessas outras doenças. Um outro teste que é muito importante a ser realizado para a detecção de uma doença sexualmente transmissível, que é a sífilis, que é uma doença muito silenciosa, porque às vezes ela dá uma feridinha, mas essa ferida desaparece e a pessoa nem nota, porque também é uma ferida indolor. Então a pessoa não percebe que ela é portadora de sífilis, é uma doença bastante transmissível. Quem deve fazer o teste de HIV é qualquer pessoa sexualmente ativa que tem relações sexuais e que porventura teve relações sexuais desprotegidas, sem o uso do preservativo. O uso de drogas injetáveis e compartilhadas, né, por várias pessoas é uma situação de risco também. Ter HIV, ser portador de HIV, não significa que a pessoa é doente. A diferença de AIDS para HIV é que a pessoa que está com o vírus HIV, ela pode ser assintomática. Ela não vai ter, não está apresentando nenhum sintoma, nenhuma doença, porque a imunidade dela ainda está funcionando. No começo eu fiquei muito confusa de onde eu procurar informações. Procure um centro de testagem e aconselhamento, um CTA, ou uma unidade básica de saúde do seu município e procure um profissional de saúde para trocar informação sobre isso, receber apoio e realize o seu teste. O teste, eu acho ele seguro, que eu não preciso me identificar e eu sei que ninguém vai ficar sabendo do meu resultado, só eu, ou através de mim. A importância de fazer o teste é ter um diagnóstico precoce, é saber que está com o vírus antes de ficar doente. Independente do resultado, eu vou ter mais cuidado, vou sempre procurar estar usando o preservativo, a camisinha, e se der positivo, eu vou me tratar, porque eu sei que quanto antes eu começar o tratamento é melhor. O resultado negativo do teste para HIV ou para sífilis não garante que você não poderá mais ser infectado. É muito fácil usar o preservativo e mais fácil ainda deixar de usar, percebi agora. O pior de estar doente é passar para essas pessoas que a gente gosta. Eu aprendi que para eu amar alguém, eu tenho que me amar primeiro. A gente fica tão preocupada, será que vai ser menino, será que vai ser menina, será que parece com o pai, será que parece com a mãe, quando na verdade o mais importante é que essa criança venha saudável. Engravidar já depois dos 30 requer um cuidado, mas assim, foi tranquilo. A única coisa que eu não tive oportunidade foi de ter orientação do médico sobre fazer teste de HIV na época. Mas nunca imaginava que eu poderia estar com HIV, né? Foi a primeira vez que eu tive contato com algum assunto sobre AIDS. Aí ele abriu, né, o envelope, aí ele disse que deu positivo. Eu disse, e agora? Ele pediu, agora tem que fazer o teste do bebê e você tem que suspender hoje a amamentação dele. Foi dizer para mim, olha, ligaram do hospital, o resultado do Vitor deu negativo. Assim, parece que foi, sei lá, foi isso. Eu acho que foi o melhor momento da minha vida, foi quando eu recebi aquele resultado, que deu negativo, entendeu? É assim como se eu respirasse e disse, agora eu tenho vontade de viver novamente, porque eu não tinha vontade de viver. E saber que, felizmente, meu filho não foi infectado, né? Isso foi a melhor notícia que eu pude ter na minha vida. A gestante infectada pelo HIV hoje tem tratamento e a transmissão para o seu filho
tem um risco muito baixo, muito pequeno, fica em torno de 1%, menor do que 1%. Hoje em dia, o tratamento da sífilis e do HIV é um tratamento de fácil execução. Não só para a paciente ter o seu diagnóstico e ser tratada, ou sua infecção controlada, como no caso do HIV, mas como para garantir que seu bebê nasça saudável. O tratamento da sífilis na gestação é um tratamento simples, feito com uma droga que é fornecida gratuitamente pelo governo, que é o benzetacil, que é a penicilina benzatina. Então, um tratamento adequado para sífilis, ele tem que ser feito na mãe, na grávida, mulher grávida e no seu parceiro. Senão ele não é adequado, porque você trata a mulher grávida e depois ela pode se reinfectar novamente com o seu parceiro que está infectado. Então é muito importante a presença do parceiro, a presença do marido para ser tratado e para acompanhar a gestante. Descobri pelo exame de sangue que tinha contraído o HIV e estava grávida. Tive uma gravidez tranquila, ele nasceu, tomava medicação, foi dado para ele o xaropinho e depois de 5 meses deu resultado que ele não tinha nada, que ele não tinha anticorpos, que ele era uma criança saudável. Em especial em relação ao HIV, que hoje a gente difunde em todo o Brasil, existe tratamento, o tratamento é gratuito. Os exames são gratuitos, as equipes que acompanham os pacientes hoje estão sendo treinadas por todo o Brasil. Só que se não existe a identificação dessas mulheres através dessa consulta pré-natal, nós não temos o que fazer para combater a transmissão dessas doenças das mães para os bebês. Então a mulher ela só pode ser tratada se ela exigir isso. Então, se você passar numa consulta de pré-natal e o teu médico não oferecer no início desse pré-natal o teste para o HIV e para sífilis, você tem que exigir. E se seu exame for solicitado e se o resultado for negativo, é importante que esse exame seja repetido nos últimos 3 meses. Ela tem esse direito e ela precisa procurar o serviço e ser atendida com maior urgência possível. A cocaína entrou na minha vida assim como o pozinho do pirlim-pim-pim, né? Ele me dava coragem, ele me dava ideia legal para eu conversar com as garotas, ele me fazia aí um dançarino, né? E tudo assim começou a ficar legal, né? Todo mundo tem a sua droga. Mesmo se não for uma droga química, mesmo se não for um cigarro, mas alguém... Todas as pessoas têm algum tipo de entorpecente que toma posse para a vida. A minha, felizmente, é o álcool mesmo. Porque eu gosto de beber, eu brinco com todo mundo. Se me chama, vamos beber, eu vou. Porque eu tô, bem dizer, dependente dela, mas eu sei brincar a minha droga, entendeu? Meu álcool, entendeu? Eu acredito que não tem mais essa de, eu não sabia o que eu ia fazer, eu não sabia o que ia rolar. Não, você sabe exatamente o que vai rolar. Camisinha, então, é uma coisa fundamental, tem que ter sempre, e principalmente as mulheres têm que ter esse hábito de ter na bolsa, porque rola, se é solteira, se tá na noite, rola. Como diria o Cazuza, né? Não faço mal pra ninguém, mas o problema é o mal que você faz pra você. Eu vou dar uma saída na noite para tentar conversar com as pessoas sobre o consumo de álcool e drogas. Será que elas têm noção de como isso pode impactar na sua vida sexual? E mais, será que alguém sabe o que é redução de danos? Vamos dar uma olhadinha? Você está trabalhando na praça há quanto tempo? Já tem 15 anos já, meu amigo. 15 anos? 15 anos. E você trabalha mais à noite, de dia, como que é? Olha, eu trabalho mais à noite. Trabalho de dia, mas a maior parte é à noite. A periferia, ela usa uma droga mais barata. E já no centrão, na elite, é uma droga mais cara, né? Alguns exageram um pouco, entendeu? Bebe. Outros curtem a balada e também não bebe. Mas a maioria geralmente bebe um pouco. Felipe, essa cervejinha é qual da noite aqui? Terceira. Terceira? Vai até quantas hoje? Não vai, hoje não vai muito. Mas geralmente vai até quantas? Não dá pra contar, né? Com certeza passa do ponto da celebração, daquele ponto que a gente diz que vamos beber pra comemorar, com certeza sempre extrapola esse. Mas a questão de fazer coisa que se arrepende, que não faria, de perder a habilidade motora, isso com certeza.
Você mesmo, assim, você já viveu alguma situação ou de ficar agressivo, ou de ficar violento, ou de bater o carro, ou de fazer coisas das quais você se arrependeu por causa da bebida? Já bati o carro, já. Normalmente, condições normais de temperatura e pressão, você usa a camisinha ou não? Sim, precisa. E sob efeito de bebida? Nem sempre. Eu sou fumante e eu bebo também esporadicamente. Essas são as drogas que eu costumo usar mais. Não, todas as drogas que mudam, se a pessoa usa uma droga, ela vai mudar a sua sensação, vai mudar o seu reflexo. Todas traz algum tipo de dano. Eu usei droga injetável durante 10 anos da minha vida. Na época eu tinha que usar escondido porque os próprios usuários de droga não aceitavam o usuário de droga injetável. Eu conheci o crack assim, até antes mesmo de ser dessa forma comercializada agora, né? Hoje eu carrego aí uma soropositividade, 10 anos depois que eu parei de fazer uso de álcool e outras drogas, né, foi constatado a hepatite C, eu também faço esse tratamento. Então eu tive crises aí absurdas de abstinência, né, tive que fazer tratamentos específicos, enfim. Mas hoje tem um programa de governo que eu acho assim, uma coisa maravilhosa, que é esse programa de redução de danos. Aquela pessoa que ainda não quer, né, ou ainda acha que não é o momento de parar, está se autoconhecendo, se autoavaliando e reduzindo e tirando aos poucos, até chegar um processo aí que ele acha saudável. Não tenho nada contra. Também não vou chegar lá pro cara impor, né? Para de usar, que o cara sabe que faz mal, né? Então não adianta impor que não vai mudar nada. Realmente, a gente tem essa tendência de julgar, né? Sexo sem proteção, dar atenção para uma pessoa que não merece, ou conhecer uma pessoa e achar que essa pessoa, ela é uma pessoa ótima, gente boa, e não é. Você perde um pouco a percepção. Simplificadamente, vou para a praia tomar sol. O que eu faço? Uso um protetor solar. Você não vai falar para a pessoa não tome sol. Você vai falar, se você for tomar sol, usa protetor solar. Aí você vai guiar, né? Você não vai falar para a pessoa não guie, mas se você for guiar, use cinto de segurança. Não faça sexo, você não vai dizer isso. Se você for fazer sexo, use camisinha. Então isso são estratégias de redução de risco, de dano. Com álcool, com drogas, basicamente, se você for usar alguma coisa, né, se você for beber, se você for usar algum tipo de droga, o que você faz para evitar ou para tentar diminuir os riscos? Bom, você viu o que está rolando por aí, não é mesmo? Não dá para fechar os olhos para isso. Agora é com você. Tem que pensar no seu jeito de correr menos riscos e usar as informações que você já tem. E se não tem, tem que correr atrás. É isso. Antes eu pedia que as pessoas tivessem tolerância comigo, que me aceitassem. Hoje não, hoje eu exijo que a sociedade me respeite. A pior violência é a intolerância mesmo, sabe, da sociedade. A gente fala tanto de coisas de globalização, de tecnologia, de avanços, de modernidade e um atraso, assim, é quase que uma ignorância. A gente ficou preso num tempo, tem uma fala, um discurso, mas a atitude é completamente diferente do que a gente fala. E aí a gente, quando vê a discriminação em nome do amor, em nome da relação humana, quando um homem ama outro homem, uma mulher ama outra mulher e a sociedade discrimina, é triste. É triste a sociedade que discrimina e que discrimina o amor. Eu acho que o preconceito mesmo foi até a hora que eu me assumi, porque depois que eu me assumi passou. Eu perdi aquela malícia de olhar e falar, nossa, essa pessoa tá meio se esquivando de mim. Não, acredito que as pessoas hoje, por incrível que pareça, depois que eu me assumi, elas estão até mais de portas abertas para mim. É a pessoa que eu amo, é quem eu quero que fique do meu lado mesmo, quem me dá apoio, quem me dá força quando eu fico triste ou desacreditando um pouco que as coisas vão dar certo. Tem a Inês, assim, que eu vejo tão tranquila e tão
Falar, é verdade, vai dar certo, sim. Apoio, tanto familiar quanto de amigos. Então eu consigo olhar para a cara de qualquer pessoa e ser o Enzo. Não ser uma pessoa que tá colocando uma máscara para viver. Mas existem pessoas que olham para você e se em algum momento perceberem que você é homossexual, vem com ignorância. Porque o meu próprio irmão, antes de eu falar que eu sou gay assumido mesmo, expus para minha família inteira, nós tínhamos nossas brigas e a primeira frase que vinha era: você é gay. Piadinhas, comentários maldosos, esse tipo de violência é a violência que eu vejo mais com os homossexuais. Essa é a principal. Não tenha medo de mostrar quem você é. Eu chamei ele e falei: Daniel, fala a verdade, o que está acontecendo? Aí ele contou. Foi um choque, né? A gente pensa em ter um filho para ele casar, ter filhos, né? Aumentar a família. De repente você sabe que não é nada disso, você fica meio chocado. E não foi fácil para assimilar. Eu tive que procurar ajuda, fui conversar com as pessoas, né, que me ajudaram. Eu tinha assim receios de comentar até com meus amigos que eu tinha um filho gay. Hoje eu já converso, eu já falo que eu tenho um filho gay. Eu me imaginei sem a minha família, sabe? Daí eu entrei, dá desespero. Depressão. Dá depressão, a gente pensar que a gente teve a família a vida inteira, tudo o que precisou era com a família e de repente tira aquilo de você. Sabe? É como se tirasse suas pernas, você não vai saber caminhar, você perde o rumo. Eu realmente fiquei desnorteado. Hoje, se eu sou alguma coisa, é graças a eles. Meu pai, minha mãe e meus irmãos. Eu estou bem, estou orgulhoso dele. Por enquanto é o único filho meu formado, né? O resto está encaminhado. O resto já está encaminhado. Ele sabe que eu sinto orgulho dele, ele sabe que eu amo. Foi surpreendente para eles, mas era uma coisa nova para mim, era uma surpresa para mim. Eu tinha que encarar isso não só aqui dentro, com a família, mas com o mundo inteiro, o mundo lá fora, que não é fácil. DST? Não tenho uma ideia, não tenho. DST. Coisa assim. Eu ouvi falar já, mas conhecer mesmo não conheço não. DST são doenças sexualmente transmissíveis. São doenças sexualmente transmissíveis, doenças que se pegam pelo contato sexual. Através do ato sexual sem proteção. As doenças sexualmente transmissíveis, elas se manifestam ou através de verrugas nas genitálias, ou através de feridas nas genitálias, ou ainda como corrimentos, tanto nos homens quanto nas mulheres. Eu sei como que eu sou, agora ele, no homem eu não saberia reconhecer não. Agora qualquer mudança em mim eu saberia reconhecer, aí até procuraria um médico. Acho que você nota quando tem alguma coisa normal no seu corpo, né? Alguma coisa estranha, você tem que procurar o médico, aí sim, a partir disso você pode reconhecer, mas é o médico que vai reconhecer, né? Apareceu com uma pequena espinha, assim, apesar que era uma espinha normal. Aí, passando, acho, um mês e meio, aí foi crescendo um pouco, aí eu resolvi procurar um médico. Eu comecei a ter manchas brancas no corpo, como se fosse pano branco, como se fosse micoses. E aí eu decidi procurar ajuda. Eu sei que eu fui muito bem atendida. E aí fizeram todos os exames, HIV, sífilis, hepatite, tudo. E deu a sífilis. Faça um exame. Porque mesmo quem tem o seu parceiro fixo corre o risco de ter esse tipo de doença. Aí eles já vão fazer HIV, já vão fazer hepatite, já vão fazer tudo. Fiquei curada. Você só pode garantir por você mesmo, você não pode responder para uma pessoa. Pode ter um marido
que faz alguma coisa e de repente você se vê numa situação dessa. Você pode descobrir que não teve precaução de usar camisinha em casa e você ser surpreendido com uma situação dessa. O meu ex-marido, pai da minha filha, passou a sífilis para mim. Eu acho que tem que ir os dois ao médico, mas não depende só da mulher, né? Para os dois ficarem sempre saudáveis. Tratamento, ela se cuida, eu me cuido, para fazer tudo certo. Porque fiz o tratamento e agora eu tô curado. Mas eu acho muito justo que a mulher ela se respeite, ela impõe esse respeito. Não, eu preciso do preservativo. Agora eu sempre com camisinha, né? Usando a camisinha. Se você não usa a camisinha, você está correndo risco de pegar essas doenças. Eu coleciono camisinha depois disso, eu fiquei esperta. Eu era uma pessoa, sim, que havia adquirido um vírus, que tinha que tratar, mas tem mais 1000 coisas que envolvem a Sílvia. Então, acho que me olhar assim fez com que eu não me entregasse ao vírus. Hoje, eu tenho 47 anos, eu tinha 23 para 24 quando eu me infectei, e, portanto, fez parte do amadurecimento que viria naturalmente com o fato dos anos estarem passando. O grande lance é descobrir o que é bom para cada um. Então, por exemplo, se a pergunta é, mas como é que eu faço? Eu conto ou eu não conto? Eu primeiro tenho que perguntar para mim, vai ser bom eu contar? O que a gente costuma muito dizer é que, assim, não existe uma receita de bolo. Não tem receita, mas acho que a grande sacada é a necessidade que você tem de se conhecer. Uma coisa que eu aprendi e que eu gostaria que todas as pessoas soubessem, que existe vida após o HIV e após a AIDS, sim, e que pode ser uma vida muito boa. O trabalho faz parte desse pacote de coisas que a gente tem que cuidar por ser HIV, né? É bom para quê? Para autoestima. É bom eu me sentir necessário. É bom eu me sentir útil. Eu descobri por um acaso. Eu não cheguei nem nesse ponto de ter alguma coisa e por causa desse sintoma ir fazer um exame. Então eu não sei há quanto tempo eu estava infectada, então quem foi? E também não quero saber quem foi. No final, eu falei para o meu médico que eu gostaria de fazer o teste do HIV, porque era a única coisa que estava faltando. Ele virou para mim e falou, mas você não pertence ao grupo de risco. Eu falei para ele, não existe mais grupo de risco, por isso eu gostaria de fazer. Eu acho que a gente não pode deixar a vida parar por causa disso. Muito pelo contrário, você tem que lutar cada vez mais. Você tem que mostrar para você mesmo que você está vivo, que você não mudou em nada por causa disso. Sou avó há um mês, coisa que eu imaginei que eu nem poderia ver meu filho crescer, vi ele crescer, vi meu filho se formar, vi meu filho casar e agora vi uma outra geração, no caso meu neto. Aí eu sou uma pessoa que nesses anos todos vivendo com HIV e AIDS, não sou diferente de ninguém. Naquele momento, pelo menos, eu tinha muito medo de contar para as pessoas. Então eu me escondia muito, né? Porque a AIDS não é como uma gripe, não é como um câncer, né? Ela tem uma coisa, uma marca ainda, né? Um estigma desde o início, moral, né? Parece que quem tem HIV é pessoa que não presta, era essa a ideia. E eu me infectei porque fiz sexo sem proteção, né? E fazer sexo não é nenhum pecado. O pecado foi fazer sem o preservativo. Eu tinha um pouco de receio porque eu achava assim que por ter HIV eu ia ter que viver não só com uma condenação, mas também viver sozinha. E eu aprendi que não, né? Que o HIV não tinha posto um fim na minha vida, mas tinha dado um novo recomeço, né? Que eu teria que passar a inventar a minha história a partir daí. E eu passei a escrever a minha história após
o diagnóstico do HIV. A vida teve um ressignificado, né? E esse ressignificado é muito importante e eu consigo ser feliz, viver feliz. E, inclusive, eu consigo compartilhar essa minha felicidade com uma outra pessoa. Eu passei a ver que eu poderia contribuir para as pessoas que estavam descobrindo, né? Que eu podia dizer para eles, olha, essa fase você vai passar, porque eu passei. E não vai ser o vírus HIV que vai, ou a AIDS, vai deixar de fazer a gente deixar de sonhar. Tem paciente que, quando chega para a gente, para iniciar o acompanhamento médico, ele já acha que terminou a vida dele ali, que é uma doença que vai matá-lo rapidamente, que não existe perspectiva de vida. A ideia de você ter uma infecção que possa provocar morte a curto prazo, vamos dizer assim, na cabeça deles, eles pensam isso, né, faz com que a perspectiva de vida, de realização profissional, de constituição de família, venha tudo isso à tona naquele momento de receber o resultado. Não é porque você pegou o HIV que você vai morrer, que a sua vida acabou, que você vai ser improdutivo, que você não vai poder constituir famílias. Então não é assim. Depende muito do compromisso que você vai ter em relação à sua doença. Né? Se você a tratar corretamente, se você tiver o compromisso de fazer as suas consultas, se você precisa tomar a medicação, tomá-la corretamente, você vai dar seguimento à sua vida, vai dar seguimento à sua produtividade. Sua vida não acabou, né? Ele pegou uma doença, ele tem tratamento, o governo fornece o tratamento, fornece o acompanhamento médico, e que ele tem que ter esse compromisso de se tratar, ele vai ser feliz, com certeza ele vai ser feliz.